dia, senhores vereadores, público, imprensa, os internautas que nos acompanham. 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 26 de setembro de 2017. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves, vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz do Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Ornedo Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta Casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus e inspirado em dígitos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para a observância de 1 minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Rafa Gente da Gente para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme a Resolução 4/2010. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme o artigo 103 do Regimento Interno. Ata da 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 19 de setembro de 2017. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. A votação é simbólica, quórum de maioria simples. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada em única discussão e votação a Secretaria Legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 85 de 2017, Barueri, 18 de setembro de 2017. Prezados senhores, pelo presente estamos encaminhando a vossas senhorias para a apreciação desta Casa de Leis o balancete da receita e despesa referente ao mês de agosto de 2017. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Rubens Furlan, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos do Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 762, 2017, Barueri, 15 de setembro de 2017, ao excelentíssimo senhor Silvio Macedo, Câmara Municipal de Barueri,
Prezado vereador, em atenção à indicação número 1274/2017, que dispõe sobre implantação de consultórios odontológicos móveis no município de Barueri. Recebida nesta secretaria, encaminhamos a Vossa Senhoria o memo número 15/2017 da Diretoria Técnica de Odontologia, conforme anexo. Na oportunidade, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Raquel Ferreira Fuli, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde. Ofício número 764/2017, Barueri, 15 de setembro de 2017, ao excelentíssimo senhor Wilson Zufa. Prezado vereador, em atenção à indicação 1255/2017, que dispõe sobre celebrar convênio com clínicas especializadas em atendimento e internação para pacientes que necessitam de tratamento psiquiátrico. Recebida nesta secretaria, encaminhamos a Vossa Senhoria o memo 615/2017 da Diretoria Técnica de Saúde Mental, conforme anexo. Atenciosamente, Raquel Ferreira Fuli, chefe de gabinete, Secretaria de Saúde. Só isso. Ofício 085/2017, de autoria do prefeito Rubens Furlan. Arquivar. Ofício 762/2017, de autoria Raquel Ferreira Fuli, chefe de gabinete, Secretaria de Saúde. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Ofício 764/2017, de autoria de Raquel Ferreira Fuli, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde. A Secretaria Legislativa extrair cópia ao vereador autor da propositura. Projeto de lei complementar número 30/2017, que dispõe sobre criação de plano de cargo, carreira e salários dos servidores da Câmara Municipal de Barueri e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta, capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º, fica instituído por esta lei complementar, sob o regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Barueri, o plano de cargos, carreira e vencimentos, bem como as diretrizes básicas do sistema de evolução funcional através de progressão vertical e horizontal aplicável aos servidores integrantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Barueri, na conformidade do que ela determinar, fundamentado nos seguintes princípios. 1. Racionalização da estrutura de cargo e carreiras. 2. Legalidade e segurança jurídica. 3. Reconhecimento e valorização do servidor público pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho profissional. 4. Estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional. Artigo 2º. Na elaboração de sua política de recursos humanos, a Câmara Municipal de Barueri atenderá ao princípio da valorização do servidor público, investindo na sua capacitação e no seu aprimoramento e atualização profissional, qualificando-o para o desempenho mais eficiente de suas atividades. Artigo 3º. Para efeito desta lei, considera-se 1. Contratados temporários, caso de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Cargo público é a posição instituída na organização administrativa com conjunto de funções e atribuições específicas, incumbências, competências e responsabilidades definidas, criado por lei em número certo, com denominação própria de carreira ou de provimento em comissão e remunerada pelos cofres públicos municipais. 3. Cargo público efetivo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional com o número certo destinados ao servidor cuja investidura dependa de concurso público. 4. Cargo em comissão, cargos reservados para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento com o número certo nos termos do que determina e permite o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, de livre nomeação e exoneração.
5. Função de confiança. São atribuições extraordinárias que a Câmara confere respectiva execução por designação a servidores ocupantes de cargo público efetivo, sendo remunerados por meio de gratificação nos termos do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Atribuições, aliás, 6. Atribuições, conjunto de atividades, encargos e responsabilidades de cada servidor definidas nesta lei. 7. Quadro funcional, o somatório dos cargos efetivos e comissionados da estrutura administrativa, conforme disposto no anexo 2 da presente lei complementar. 8. Vencimento, atribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo público correspondente ao valor do nível e classe para os cargos de provimento efetivo, de acordo com o seu grupo ocupacional, e o valor mensal fixado em lei para o cargo em comissão, paga ao servidor pelos cofres públicos municipais. 9. Remuneração, vencimento no cargo público ou salário do cargo público, acrescido nas vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, incluindo gratificações por função de confiança, estabelecido em lei a que o servidor público faça jus. 10. Carreira, série de cargos escalonados segundo o grau de atribuições, responsabilidades e complexidades de cargos do mesmo grupo funcional, reunidos em segmentos distintos e de acordo com a escolaridade, para ingresso nos níveis funcionais médio e superior, operacionalizada através de passagens a níveis e classes superiores no cargo do servidor. 11. Grupo ocupacional, conjunto de cargos públicos com identidade de requisitos de ingresso vinculados a uma mesma tabela de vencimento, representado por letras, as quais são designadas como classe. 12. Nível, designação indicativa da posição em que se encontra determinado servidor público na referência de seu cargo, na hierarquia da tabela de vencimentos expressas pelos números romanos de I até 3, segundo critérios de desempenho, capacitação, titulação e avaliação. 8. Classe, elemento de diferenciação do nível em que se encontra o servidor público do grupo ocupacional, identificada pelas letras A até Q, indicando cada posição salarial em que o servidor poderá estar enquadrado na carreira em função do desempenho deste nas atribuições desenvolvidas. 14. Avaliação de desempenho é o registro em formulário próprio da forma de trabalhar, bem como do comportamento funcional e pessoal de um servidor no âmbito da Câmara Municipal de Barueri. 15. Progressão horizontal é a evolução do servidor público de uma classe para outra superior, no nível em que se encontra enquadrado o seu cargo na tabela de vencimentos próprios do grupo ocupacional ou ao qual pertence. 16. Progressão vertical é a evolução do servidor público de um nível para outro superior na tabela de vencimentos próprios do grupo ocupacional ao qual pertence, observado o salário da classe de referência para outro diretamente acima deste. 17. Concurso público, exame de seleção para provimento de serviço público do quadro efetivo estabelecido nesta lei complementar. 18. Posse, ato pelo qual a pessoa é investida para exercer as funções, atribuições, competências e responsabilidades no cargo público. 19. Exercício, desempenho das funções, atribuições, competências e responsabilidades fixadas para um cargo público. 20. Enquadramento, processo através do qual é atribuído ao servidor, em decorrência das tarefas efetivamente exercidas, o nível e a classe correspondentes no seu cargo, com ou sem alteração de título, nas formas dispostas nos artigos 54 e seguintes das presentes leis complementares. Parágrafo 1º. O provimento, a nomeação, o exercício, a vacância e o regime funcional dos serviços
dos servidores do Poder Legislativo, reger-se-ão pelas normas e estatutos dos servidores públicos do município de Barueri e pela legislação cabível. Parágrafo 2º. É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeada ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, compreendido também os ajustes mediante designações recíprocas. Artigo 4º. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras quanto às suas atribuições funcionais, assim como entre vencimento dos cargos de cada carreira, que obedece nos níveis fixados nesta lei complementar, consideradas as atribuições e responsabilidades de cada um. Artigo 5º. O quadro funcional é composto pelos quadros de níveis superior, médio ou fundamental, com as respectivas atribuições e funções constantes dos anexos integrantes desta lei complementar e de resolução. Parágrafo 1º. O quadro funcional em comissão e permanente são compostos por cargos estruturados em níveis numerados nos anexos 2, 3 e 4 desta lei. Parágrafo 2º. A descrição das atribuições de cada um dos cargos e funções desta lei será a constante do anexo 7 desta lei complementar. Artigo 6º. A mesa diretora regulamentará a forma de compensação das horas extras extraordinárias trabalhadas pelos servidores efetivos. Artigo 7º. As férias são regulamentadas de acordo com o Estatuto do Servidor Público do município de Barueri. Capítulo 2. Dos vencimentos. Os valores dos vencimentos dos cargos são os estipulados das tabelas de vencimentos constantes do anexo 8, 9 e 10. Parágrafo único. Fala lá. As tabelas de vencimentos constantes do anexo 8 ao 10 estão fixados de acordo com a jornada padrão do cargo, definida no anexo 2 desta lei complementar, devendo as jornadas diferenciadas serem pagas proporcionalmente. Capítulo 3, da lotação. Seção 1, da composição dos quadros de cargos de lotação. Artigo 9. A lotação representa a quantidade de cargos num órgão, secretaria, divisão ou seção, em número necessário ao desempenho das atividades normais e específicas da Câmara Municipal de Barueri. Artigo 10º. O quadro geral de pessoal da Câmara Municipal de Barueri é integrado pelos cargos públicos constantes dos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Artigo 11. Ficam alteradas as denominações dos cargos efetivos abaixo, passando ainda a ter as atribuições, requisitos, cargas horárias e remuneração conforme disposto nos anexos 1, 2, 3, 7 e 8. Inciso 1. 22 cargos de agente de segurança legislativo, sendo mantidas as quantidades de cargos, alterados os requisitos de ingresso e mantendo a denominação. 2. 8 cargos de agente de tecnologia da informação, alterando a quantidade para 3 cargos, alterados os requisitos de ingresso e passando a denominar-se analista legislativo de TI. 3. 32 cargos de assistente administrativo e 25 cargos de assistente técnico administrativo, alterando a quantidade para 50 cargos e passando a denominar-se assistente legislativo. 4. 20 cargos de assistente dos serviços operacionais, alterando a quantidade para 30 cargos, alterando os requisitos e ingresso e passando a denominar-se oficial legislativo. 7. 7 cargos de secretário técnico administrativo, alterando a quantidade para 20 cargos, alterando os requisitos de ingresso e passando a denominar-se analista legislativo. 6. 15 cargos de copeiro, alterando a quantidade para 10, sendo mantida a denominação. 7. 10 cargos de copeiro, alterando a quantidade de 6 cargos, sendo mantida a denominação. 8. 12 cargos de motorista, alterando a quantidade para 10 cargos, alterando os requisitos de ingresso, sendo mantida a denominação. 9. 10 cargos de recepcionista, alterando a quantidade para 5 cargos, sendo mantida a denominação.
10 cargos de telefonista, alterando a quantidade para 6 cargos, alterando os requisitos de ingresso, sendo mantida a denominação. Parágrafo 1º. Quando as alterações dos cargos dispostos no presente artigo implicarem em alteração de requisitos para ingresso, os servidores ocupantes desse cargo terão o prazo improrrogável de 2 anos para adaptação às novas exigências, devendo a Câmara Municipal de Barueri dar todas as condições necessárias para essa adequação. Parágrafo 2º. O servidor que, mesmo recebendo as condições para adequação às novas exigências, não cumprir o que determina o parágrafo anterior, após o devido enquadramento e decorrido o prazo para adequação, não poderá progredir na carreira, na forma disposta no capítulo 4 da presente lei complementar, sendo a avaliação do desempenho utilizada para a melhoria da qualidade e eficiência do serviço público. Artigo 12. Ficam criados os cargos efetivos de: inciso 1, 6 cargos de agente de serviços de manutenção, grupo 2, com níveis de 1 a 3. 2, inciso 2, 1 cargo de analista legislativo de rádio e TV, grupo 6, com nível de 1 a 3. Inciso 3, 1 cargo de analista legislativo de relações públicas, grupo 6, com níveis de 1 a 3. 4, 2 cargos de fotógrafo, grupo 4, com níveis de 1 a 3. 5, 1 cargo de técnico em segurança do trabalho, grupo 5, com níveis de 1 a 3. 6, 4 cargos de técnico de som e imagem, grupo 4, com níveis de 1 a 3. Parágrafo único. A descrição de atividades e requisitos de investidura passam a compor o anexo 7, descrição de cargos e funções desta lei complementar. Artigo 13. Os cargos de provimento efetivo a serem extintos na vacância terão mantidas suas denominações, passando as classes e funções serem as estabelecidas na conformidade do anexo 7, parte integrante desta lei complementar. Seção 2, do ingresso e das atribuições. Artigo 14. Os cargos públicos efetivos criados são constantes do anexo 3 e serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade deste, na forma prevista em lei, e seu ingresso se dará sempre no nível de classe e iniciais do cargo. Parágrafo 1º. Os grupos ocupacionais com cargos criados nesta lei complementar são os constantes do anexo 3, cujas atribuições predominantes de todos os cargos efetivos, comissionados e funções de confiança estão do anexo 7 agrupados de acordo com os seguintes critérios. 1, inciso 1, grupo 1, a linha A, copeiro com níveis de 1 a 3. 2, grupo 2, a linha A, agente de serviço de manutenção com níveis de 1 a 3. B, cozinheiro com níveis de 1 a 3. Inciso 3, grupo 3, a linha A, motorista com níveis de 1 a 3. B, oficial legislativo com níveis de 1 a 3. C, recepcionista com níveis de 1 a 3. D, telefonista com níveis de 1 a 3. 4, grupo 4, a linha A, assistente legislativo com níveis de 1 a 3. B, fotógrafo com níveis de 1 a 3. C, técnico de som e imagem com níveis de 1 a 3. Inciso 5, grupo 5, a linha A, agente de segurança legislativo com níveis de 1 a 3. A linha B, técnico em segurança do trabalho com níveis de 1 a 3. Inciso 6, grupo 6, a linha A, analista legislativo com níveis de 1 a 3. A linha B, analista legislativo de rádio e TV, som com níveis de 1 a 3. A linha C, analista legislativo de relações públicas com níveis de 1 a 3. A linha D, analista legislativo de TI com níveis de 1 a 3. Inciso 7, grupo 7, a linha A, contador com níveis de 1 a 3. B, jornalista com níveis de 1 a 3. Inciso 8, grupo 8, a linha A, procurador jurídico com níveis de 1 a 3. Parágrafo 2º. Os cargos em provimento efetivo a serem extintos na vacância, na forma do artigo 8º, para fins de remuneração e progressão, enquanto existirem, integram as carreiras dos grupos ocupacionais na forma disposta no anexo 6
sendo esses agrupados de acordo com os seguintes critérios. A linha A, assistente de manutenção, grupo 2, com níveis de 1 a 3. Parágrafo 3º. Os cargos de provimento efetivo integrantes das carreiras dos grupos ocupacionais possuem uma classe salarial para cada grupo, composto de 17 valores progressivos separados por intervalo de 4%, designados por letras de A a Q, conforme tabela e anexo 8 desta lei complementar. Parágrafo 4º. As atribuições dos cargos são as constantes do anexo 7 desta lei complementar, que correspondem à descrição sumária do conjunto de tabelas e responsabilidades cometidas ao servidor em razão do cargo em que está investido, exceto aos cargos a serem extintos na vacância, cuja atribuição encerra-se com a vacância do cargo. Artigo 15. No quadro de lotação serão observadas as seguintes condições. Inciso 1. O afastamento do servidor do órgão em que estiver lotado para ter exercício em outro só se verificará mediante prévia autorização dos responsáveis das áreas de comunicação e utilidade de gestão de pessoal, mediante portaria para fins determinados no prazo certo, atendidas as atribuições do cargo para o qual foi nomeado. Seção 3. Dos cargos em comissão em função de confiança. Artigo 16. Os cargos de provimento em comissão denominados de livre admissão e exoneração, constantes do anexo 4 desta lei complementar, serão providos por nomeação da mesa diretora da Câmara Municipal. Inciso 1. Para a nomeação dos cargos constantes do anexo 4, deverá ser observada a natureza, complexidade e requisitos necessários para a ocupação destes, na forma do disposto do anexo da presente lei complementar. Artigo 17. São cargos de provimento em comissão denominados a livre comissão e exoneração constante do anexo 4 desta lei complementar. Inciso 2. Cargos de assessor de Secretaria-Geral. Inciso 2. 44 cargos de assessor de gabinetes. 3. 88 cargos de assessor parlamentar. 4. 22 cargos de chefia de gabinete. 5. 26 cargos de chefia de setor. 6. 1 cargo de controlador interno. 4. 12 cargos de diretor de divisão. 8. 1 cargo de ouvidor. 9. 1 cargo de procurador-geral. 10. 1 cargo de secretário administrativo. 11. 1 cargo de secretário de finanças e orçamento. 12. 1 cargo de secretário-geral. 13. 1 cargo de secretário legislativo. 14. 1 cargo de secretário de planejamento e gestão. Parágrafo 1º. Os cargos estabelecidos no inciso 7 do presente artigo deverão ser ocupados em, no mínimo, 40% por servidores efetivos da Câmara Municipal de Barueri. Artigo 18. As atribuições específicas denominadas funções de confiança e, desta forma, designadas a servidores detentores de cargos efetivos especificadas no anexo 5 da presente lei complementar são, inciso 1, 2 funções de confiança de apoio para a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Barueri. 2. 8 funções de confiança de apoio para as comissões permanentes de licitação e pregão. 3. 1 função de confiança de apoio para a coordenação da Comissão de Avaliação e Documentos e Acesso. 4. 25 funções de confiança de apoio para atividades de supervisão e coordenação nos diversos departamentos da Câmara Municipal de Barueri. 5. 1 função de confiança de pregoeiro. Parágrafo 1º. Para a designação da função de confiança, deverá ser observada a natureza, complexidade e requisitos necessários para a ocupação da mesma, na forma do disposto do anexo 7 da presente lei complementar. Parágrafo 2º. Estará qualificado a ocupar função de confiança o servidor que, além de possuir os requisitos necessários para a ocupação dessa função. Inciso 1. Seja ocupante de cargo efetivo na Câmara Municipal de Barueri. 2. Não tenha sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior nos últimos 3 anos. Parágrafo 3º.
Os ocupantes do cargo efetivo designados para a função de confiança perceberão, além de sua remuneração, o valor da gratificação por função de confiança, conforme previsto no anexo 10 da presente lei complementar, sendo esta gratificação percebida enquanto perdurar a designação, não podendo, contudo, incorporá-la ao seu vencimento ou acumular mais de uma gratificação por função de confiança. Parágrafo 4º. Os ocupantes do cargo efetivo nomeados para cargos em comissão não poderão ser designados para a função de confiança enquanto perdurar a nomeação. Seção 4. Estágio probatório. Artigo 19. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação de desempenho para fins de estágio probatório na forma do anexo 12, doravante, parte integrante desta lei complementar. Nesse momento, nós vamos parar um pouquinho a leitura aqui. A senhora Sônia Furlan se faz presente, aonde vai deixar uma mensagem para nós a respeito do Outubro Rosa. Primeira-dama Sônia Furlan. Nesse momento, convido a primeira-dama, Sônia Furlan, para deixar a mensagem aqui, aonde estamos chegando já aí preste ao Outubro Rosa. E convido os senhores vereadores para que tomem seus assentos, para que possamos aí ouvir a primeira-dama, Sônia Furlan. Pois não. Bom dia, senhores, senhor presidente Carlinhos, senhores vereadores. Gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor me concede de estar aqui usando esse espaço para, primeiro, convidá-los para que no dia 2 de outubro estejam conosco na Secretaria da Mulher, onde a nossa secretária municipal da Mulher estará fazendo a abertura oficial do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial sobre a conscientização e a prevenção do combate ao câncer de mama. As estatísticas são estarrecedoras. Nós, no início do governo, o núcleo de mamas estava alocado na Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, mas nós entendemos que o melhor local para que o núcleo de mamas se instalasse fosse na Secretaria da Mulher. Isso já foi feito, nós estamos atendendo cerca de 100 mulheres, mas nós temos uma preocupação muito grande, porque há uma falta de informação no nosso município. As pessoas desconhecem esse trabalho que lá está sendo feito. Nós temos muito mais mulheres enfrentando esse problema, inclusive homens também aparece nas estatísticas
o câncer de mama na região peitoral, dos homens também. O município teve uma preocupação através da sensibilidade da nossa secretária, a doutora Giane, de que nós não fizéssemos apenas em outubro, que é uma comemoração, uma conscientização mundial, as campanhas de prevenção. Então, durante todo o ano, já estão sendo realizadas ações com estas mulheres. Mas, evidentemente, que nós precisamos fazer com que esta informação chegue a todas as mulheres e homens do nosso município, para que conheçam esse espaço e as ações e orientações que ali são oferecidas. Passei para o Furlan, para o prefeito, a necessidade de termos no centro de diagnóstico, aonde serão realizados os mais diversos exames, para que nós tivéssemos um espaço específico para que as mulheres pudessem ser atendidas, inclusive orientadas sobre o autoexame, que possibilita uma prevenção e uma atuação na área da saúde muito mais eficaz, que evita que essas pessoas venham a óbito. Enfim, então nós estamos aqui até fazendo um convite especial para vocês, porque nós ficamos assim muito gratos com a propositura de um projeto de lei do vereador Alain, que pertence a todos os senhores, já que foi unanimemente aprovado, que concede alguns benefícios para estas mulheres que enfrentam esses problemas e que necessitavam fazer todo o caminho para o seu tratamento, tendo o Vale Transporte, melhor acesso na perícia, trouxemos a perícia para mais próximo do centro, enfim, eu acho que nós já conseguimos alguns resultados. E após essa abertura do dia 2, a doutora Giane está programando o mês todo de ações de prevenção, de informação e de conscientização. Nós temos certeza da necessidade de levar essa informação para essas mulheres e conscientizá-las deste espaço que, com muito critério, com muito cuidado, foi pensado para estas mulheres. Agradeço o apoio nessa propositura de lei que beneficia estas mulheres, bem como a inclusão de alguns casos, para os casos das pessoas que fazem hemodiálise também. A vida dessas pessoas já é muito difícil e cabe ao poder público essa sensibilidade de poder tornar essa luta mais fácil ou menos difícil. Então, queria agradecê-los pela aprovação dessa lei, pelo apoio que tem dado às ações do governo. Graças a Deus, a gente tem conseguido, em diversas áreas, já ver o resultado das ações de gestão que foram iniciadas. Encaminhei também para o presidente Carlinhos, para conhecimento dos vereadores, todas as ações de gestão e as ações que foram implementadas e também toda a repaginação do serviço social no município, para que os senhores pudessem compreender quais as dificuldades que nós tivemos e que, graças a Deus, já estamos com todas elas sanadas e dentro de pouco tempo estaremos com todos os equipamentos públicos sociais em condições de atender toda a população nos bairros. Também cumprimentar o presidente pela gestão da questão financeira desta casa, compreendendo o motivo e a situação atual do nosso país e do nosso município, a necessidade da transparência, da ética, da contenção de custos, para que eles sejam aplicados nas áreas mais sensíveis. Então, eu gostaria de convidá-los para estarem conosco, nos ajudar
na divulgação da existência desse núcleo de mama, que vai trabalhar a questão da prevenção e o atendimento dessas mulheres. Gostaria de pedir a colaboração também da imprensa, que sempre nos ajuda. Enfim, agradecer a todos vocês, ao senhor, pelo espaço que nos concede, mas foi algo que, delicadamente, a secretária da Mulher passou para mim essa atribuição, já que eles me convidaram para ser a madrinha de um programa que já existe no município, que trata desse combate e da prevenção durante o ano todo. Então, muito obrigada, que Deus abençoe os senhores. A nossa população depende muito da atuação de vocês. Vocês têm trabalhado de uma forma incansável, levando para nós situações verdadeiramente que têm que ser realizadas, e eu tenho certeza que a partir da união do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do empenho de todos os secretários, de